Ouça agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, 3 horas 6 minutos. Alô, TC Rádio, falamos para um Brasil e um planeta de audiência. E na sua plataforma de podcasts predileta, você também nos encontra. Que bom ter você do outro lado, vamos juntos então pelos próximos minutos. Sozinho eu nunca estou, ele está aqui, Carlos Castrucci. Fala, Carlão, bem-vindo. Fala, Léo. Boa tarde a todos presentes aqui. É um prazer estar mais uma vez nos 10 mil deles. Vamos ver se é um prazer também olhar pra carteira. Deixa eu ver aqui. Rapaz... É prazer sim, porque batemos o Ibovespa. Ainda não voltamos para os 10 mil reais, mas da semana passada para essa, 2,6% de ganho. Chegamos a 9.870 reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. No mesmo período, o Ibov subiu, mais menos, 1,8%. Você vai entender também as pressões cambiais. A doleta caiu 3,1%. Ufa! Tem também a maior alta, Via, 12,3%. Olha a Via Varejo aí, rapaz. A Apivida caiu quase 10%, você vai entender também por quê. Tem as atualizações de racionais de Carlos Castrucci, que é que será que está fazendo preço na bolsa na visão dele, quais as proteções de que ele tem feito uso para nos blindar. Vai saber também, para além de tudo isso, mais atualizações do conflito entre russos e ucranianos, a questão de política monetária dos Estados Unidos e as pistas de Jerome Powell para a subida dos juros no intervalo da maior economia do mundo. Vai saber de China. Tem problema para os chineses, hein? Vai e volta na lei da Covid-0 por lá e nas restrições profundas. Agora começou a se animar um pouquinho mais a perspectiva de recuperação econômica, mas é uma novela. Passearemos também pelas commodities, pelas questões brasileiras. E tem nova fotografia de alocação na carteira. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em mais um capítulo deste reality humilde que está começando. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. Muito bem, vamos lá passear por alguns dos fatos que são os mais importantes ao longo desta semana, do nosso último episódio para cá. A gente sempre lembra, né, Carlão? Há coisas que não mudam. O fechamento aqui com que a gente se baseia, ou em que a gente se baseia, por exemplo, a carteira subiu 2,6%, 9.870. Diz respeito sempre à quarta-feira. Então, da quarta-feira ou da quinta-feira passada até a quarta-feira ontem, teve essa subida de 2,6%. Então, o primeiro comentário vai ser geral aqui. Qual que é o momento do mercado? Muita coisa mudou ou basicamente a gente segue naquela volatilidade gigante e com difícil leitura? Eu achava, sendo bem sincero, assim, até ontem, né? Abertura de ontem, eu tava com um sentimento positivo, assim, foi bom, acho que a sangria estancou agora, as coisas devem ficar mais estáveis e basta as coisas ficarem estáveis para a Bolsa Brasileira começar a andar, né? Só o fluxo parar de sair lá da Bolsa Americana, a Bolsa Americana parar de cair. Aí, as coisas estavam melhorando e aí chega ontem, a gente tem aquele dia sangrento com S&P caindo mais de 4%, Nasdaq caindo quase seus 5%, ou talvez até um pouco mais de 5%. Então, em resumo, qual que é a perspectiva, né? Volatilidade à tona continua e tudo muito imprevisível, não tem jeito, tem que ficar muito atento, muito ligado e operar com muita cautela ainda. Ou seja, o cenário ainda é de difícil leitura, de profunda difícil leitura. Bom, vamos falar então de alguns dos highlights aí. Primeiro, o conflito entre russos e ucranianos. Havia uma expectativa de que o governo americano forçasse a Rússia para um calote internacional. Como é que esse mecanismo se daria, Carlos? O que é que está por trás dessa possível encruzilhada que os americanos poderiam impor aos russos? Léo, a ideia aí é fazer com que a Rússia não consiga pagar os seus credores, ou seja, fazer com que o dinheiro não chegue na mão dos credores, né? Mesmo com a Rússia disposta a pagar os seus títulos de dívida que estão na mão de pessoas, empresas ou bancos cujo dinheiro pode ser bloqueado pelo governo americano, né? Então a gente está falando de uma parcela muito relevante. E aí você força a Rússia a dar um calote, né? De certa forma, a Rússia não está dando calote, mas os credores estão recebendo um calote não por insolvência da Rússia, mas porque a liquidez da Rússia não consegue chegar nos seus credores, né? Então é mais um movimento aí complicado e eu acho que é mais tentando atacar, isso na minha visão, né?
quem está disposto a emprestar dinheiro para a Rússia, mesmo nas condições atuais, do que para atacar a Rússia especificamente. Porque no final, se parar para pensar no caixa da Rússia, é bom que esse dinheiro não saia do caixa dela, né? Claro que você perde credibilidade. Claro. Mas como é que os Estados Unidos conseguiriam impedir que a Rússia pague os seus credores? Léo, eu não, assim, sendo bem sincero, eu não me aprofundei nesse assunto aí, mas eu imagino que seja por meio do sistema financeiro americano, né? Se o dinheiro tá ali no banco americano e os Estados Unidos falam, para, esse daqui tá congelado, né? Como se fosse alguém que tá sofrendo um processo aqui no Brasil e tem seus bens congelados. Da mesma forma, isso pode acontecer nos Estados Unidos, só que com quem é detentor de dívidas da Rússia, né? Aí então, é que tá, né? Eu acho que você tocou nos dois pontos, mesmo sem o aprofundamento, e claro, você não é especialista em geopolítica e menos ainda na relação entre russos e americanos. Mas você tocou nos dois pontos que me parecem centrais aí. Tanto o fato de o sistema internacional financeiro ser um sinônimo de sistema americano, pelo protagonismo que os Estados Unidos ganharam, sobretudo pós-Segunda Guerra, e também a questão da detenção dos títulos de dívida. Tem muito americano com esses títulos de dívida. Isso dá a eles esse certo poder e essa certa barganha. Agora, um outro ponto gira em torno do petróleo com o gancho da guerra, porque houve uma sinalização, um aceno por parte dos chineses para a compra do petróleo russo, de modo à recomposição dos estoques. A gente sabe que russos e chineses andam muito mais de mãos dadas do que de mãos separadas, até porque um apoia-se no outro em momentos de mais peso. O Ocidente, por sua vez, já se uniu em bloco contra os russos como represália à guerra na Ucrânia. Então, assim, não surpreende tanto, né, Carlos? E é legal que volta um ponto, agora me falha a memória, eu acho que foi na conversa com o Adolfo, mas pode ter sido na conversa com o Hugo, onde a gente falava que talvez o desequilíbrio na oferta de petróleo não seja tão grande assim quanto a gente está precificando, né? Porque a oferta da Rússia, talvez ela não esteja saindo do mercado, né, totalmente, ela esteja só sendo direcionada para seus parceiros, que empurrada no caso aqui é a China. É claro que os custos sobem, porque a logística fica menos eficiente, né? Antes você tinha o petróleo da Rússia saindo da Europa, vindo para a Europa, majoritariamente. Agora tem saindo da Europa e indo até a Ásia, né, até a China. E a Europa vai ter que trazer petróleo de algum outro lugar, dos Estados Unidos. Ou seja, então o custo total realmente aumenta, mas talvez o desequilíbrio de oferta não seja tão grande assim por conta da guerra que nem a gente estava prevendo, porque a Rússia vai conseguir escoar o seu petróleo de alguma forma aí para os seus outros parceiros comerciais. 3h13, você está curtindo aqui mais um capítulo vivo de Os 10 Mil Deles. Falamos do conflito entre russos e ucranianos. Vamos para os Estados Unidos? E Jeremy Powell e as pistas que ele vem dando sobre o ciclo de alta dos juros por lá. Ele defendeu altas de 0,5 ponto percentual no juro básico das duas próximas reuniões lá nos Estados Unidos. Isso tranquilizou os mercados, porque chegou-se a aventar a possibilidade de uma alta mais porrada, uma marretada de 75 pontos base. Vários dirigentes, e eu não consigo provar, né, mas colocasse uma arma na minha cabeça, eu cravava. Os caras fazem muito balão de ensaio, né? Os dirigentes do Fed jogam e veem como é que o mercado reage, até para a decisão final ficar mais assertiva. Só não vê quem quer ou quem não quer. Mas o Jeremy Powell foi lá e, de posse de vários dirigentes que já tinham sugerido 50 pontos base em 50 pontos base, cravou. Apesar disso, Carlos, a gente está vendo quedas muito fortes no mercado dos Estados Unidos. Ontem foi um dia de muita sangria. Traz o teu balanço aí. Léo, tem alguns fatores. De novo, né? Tá naquela... A preocupação ela vai mudando na balança de acordo com as notícias que saem, né? Então, uma hora é inflação, outra hora é o risco de recessão, outra hora é os dois, né? Sim. E aí o que a gente viu foi que o mercado ele reagiu bem às falas do Powell de que ele deve subir, pelo menos nas próximas duas reuniões, no ritmo de 50 pontos base em cada uma. Então, o mercado digeriu bem e falou, bom, taxa de juros vai continuar subindo num ritmo moderado que talvez não impacte muito a economia americana e a economia global. Só que a gente pegou no dia seguinte e a gente viu dois fatores que pegaram muito forte ali tanto na preocupação com o caminho da política monetária quanto na preocupação com relação ao crescimento econômico, né? Primeiro, foi o Powell falando que os juros podem subir até o ponto onde eles conseguem perceber que
a inflação está começando a convergir para sua meta de 2%, ou seja, ele não colocou um nível limite para subir essa taxa de juros. Além disso, ele falou que não se sabe exatamente qual que é a taxa de juros neutra. Então, bom, será que o neutro é 2, 2,5, que nem se falava, ou será que o neutro para eles é 3, 3,5? E isso é o péssimo, porque o mercado sabe que está subindo, mas não sabe onde pode parar. E tá no escuro, né? De novo, né? Aquela questão do mercado tem medo de escuro. E tem um outro fator aí do ponto de vista econômico, aí falando de atividade, Léo, que é a questão dos balanços e das falas dos dirigentes da Target, né, e do Walmart, que são as duas principais redes varejistas dos Estados Unidos, né? Então os resultados da Target vieram ruins, vieram pressionados por conta da inflação, que tem corroído margens e tem apresentado uma certa desaceleração no ponto de vista do consumo. Então isso acendeu um sinal de alerta muito grande para a economia americana, porque Target e Walmart são termômetros da economia americana. Eles estão em todos os lugares. Todo americano médio faz compra ou no Target ou no Walmart, independente de onde eles estejam, né? Então, assim, é um termômetro de consumo muito forte e isso trouxe uma preocupação muito grande. Tanto é que a gente viu o Target caindo 25% quase durante o pregão de ontem, e isso acabou contaminando os mercados americanos de uma forma geral. Perfeito. E me parece que o americano médio já está começando a fazer um cálculo de recessão, né? Eu acho que, assim, o tamanho do fantasma eu não vou me arriscar a dizer qual é, mas que existe o fantasma da recessão como uma das expectativas que mais circulam na praça hoje. E o americano tem questionado um pouquinho se deve abrir mão ou fechar mão. O americano está mais propenso a fechar a mão, né? A inflação tem corroído o poder de compra como os Estados Unidos não viram nos últimos 40 anos. Léo, assim, a questão tá feia, né? E quando a gente fala de mercado, né? Até a gente trouxe alguns episódios atrás aquele racional, né, de qual que seria o preço justo, né? O patamar justo pro S&P, baseado no que a gente tem de Treasury hoje e mantendo a perspectiva de crescimento. A gente falou entre 4 mil pontos, entre 4 mil e 3.900 pontos. A grande questão agora que tem pressionado os mercados é que esse crescimento já está sendo colocado em xeque, entendeu? Pode ser que o patamar de lucro das empresas do S&P caia até o final do ano. E aí a conta é outra, porque não é só os juros pressionando o múltiplo, mas é o lucro caindo e aí o preço tem que cair junto para que o múltiplo continue o mesmo, entendeu? Então a equação lá não está simples mesmo para se investir em ações. O S&P agora, pessoal, está em 3.900 pontos. Há quem diga, eu já ouvi, por exemplo, do Alex Lima, que é um personagem relevante do mercado financeiro, cobre muito de perto o mercado americano. Ele chegou a apontar que uma correção relativamente saudável para ele, entende, Alex, é na faixa dos 3.800 pontos. Nós já temos 3.912. É relativamente estável, se você pegar a fotografia da semana passada, né? Essa faixa dos 3.900. Dow Jones agora está também caindo, 0,59%, 31.303 pontos. Nasdaq está subindo, também puderam. Ontem tomou uma bordoada de quase 5% e está subindo, né? Só para dizer que está subindo, 0,20%, não é nada perto do tombo de ontem. Mas assim, eu acho que esse é o ponto assim maior, Carlos. Você não está tendo aquele apetite pelo risco destravado. O que você tem é uma coisa meio lateral, concorda? De hora esvazia, agora é aversão ao risco. Ora não, agora volta. Não, agora é aversão. Não, agora volta. Agora ficou muito barato, entra um pouquinho. Mas também não vai ficar tão mais caro não, então já sai um pouquinho também. Fica essa coisa meio lateralizada que acontece no Brasil, de 100 mil para 120, para 110, aí 100 mil de novo, aí 110, fica essa coisa de lado, mas também é uma questão global, me parece, cada vez mais. Eu diria que é mais global, né? É assim, aquele lateralizado, aqui nesse caso, mas vale para os últimos períodos, né? Lateralizado no ponto de vista quando você olha um período mais longo, no caso a semana, só que a volatilidade tá um absurdo, né? Então, assim, a gente tá falando de um S&P estável da semana do episódio passado até esse, só que em 3.920 pontos, mais ou menos. Só que esse S&P ele chegou a bater quase seus 3.800 e chegou a bater seus 4.100 mais ou menos durante esse período, né? Então, assim, a volatilidade está muito forte, né? E isso acaba contaminando o Brasil. A grande questão é que o Brasil ele vive uma situação diferente, conforme a gente vem falando, né? Então, o que acontece, assim, até como driver de desempenho pro Ibovespa, falando de curto, médio prazo, na minha visão, assim, a questão de... Enquanto nos Estados Unidos a gente está tendo surpresas negativas com relação à inflação, a crescimento e com potencial impacto maior ainda e com os juros subindo, aqui os juros já subiu, a economia está
tá surpreendendo positivamente e isso tende a refletir na bolsa em algum momento, né? Então, na minha visão, assim, o único fator que está fazendo com que a bolsa brasileira não suba ainda é essa queda forte nas bolsas americanas. Eu imagino que assim que as bolsas americanas parem de cair, ou seja, só que o fluxo vendedor pare de acontecer, a bolsa brasileira pode destravar valor e descolar do restante do mundo. Então, em cima desse gancho, o perfil, primeiro mandar um abraço aqui para Monkey Luffy, que está aqui passando, internacional, deixou o like e mandou um abraço. O Wagner Ortiz também vai na mesma toada, manda um abração aqui, deixa o seu like. Faça como eles, pessoal. Quem nos acompanha pelo YouTube pode assim fazer. E o perfil Tô Nem Aí, que eu acho que é um nome genial, assim, para perfil que acompanha Bolsa de Valores. Tô nem aí, que é bem fundamentalista esse perfil. Tô nem aí para volatilidade de curto prazo do mercado. Eu tô nos fundamentos. Ele diz, boa tarde, inflação tá assustando, mas parece que o gringo tá voltando para B3. Semana que vem, Carlos, sua bola de cristal é sangue na avenida e fogo no parquinho ou baleia voltando a dar seus pulos compradores e bolsa pra cima? Bom, primeiro vale o disclaimer que eu diria, não vai no meu call, que é um palpite puro, né? Mas quando a gente pega todo o movimento que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos períodos aí, e a estatística, né? Ou seja, o quanto tá, assim, quantos desvios padrões está abaixo da média das médias móveis e assim diante do Ibovespa e de fluxo mesmo, a tendência é que o Ibovespa comece a subir, né? Até porque quando a gente olha para a Bolsa Americana, e aí voltando para aquele racional que eu fiz, de que quando as bolsas americanas pararem de cair, a gente deve ver a Bolsa Brasileira começar a subir. Bom, será que a Bolsa Americana cai muito além desses 3.900 que a gente está vendo, né? Pode chegar até 3.800, mas será que cai muito disso ou é mais fácil ela estabilizar e ir para cima, entendeu? Eu acho que é mais fácil estabilizar e ir para cima. E aí, com isso, a Bolsa Brasileira tende a surfar um movimento positivo aí. Então, se eu tivesse que apostar, acho que semana que vem a gente vai apresentar uma carteira subindo aí, quem sabe acima dos 10 mil reais de novo. Olha aí o Fernando Lima. Votou, Levate? Tá trabalhando bastante, hein? Ô Fernandão, aqui só na chibata aqui, bicho, de ponta a ponta. E é um grande prazer estar conversando com todos vocês ao vivo aqui. Eu e o glorioso Cacastrucci. Agora é o seguinte, vamos falar de China. Aliás, esse programa aqui, quando não fala de China, ele não está completo. Nós temos que falar de China, porque a atividade brasileira depende muito dos chineses. Pois bem, os números de desemprego, de vendas no varejo e de investimentos em capital fixo divulgados na China foram horrorosos. O mês de abril foi péssimo. Reabertura do comércio em algumas áreas de Xangai já se concretiza. Assim como os rumores de estímulos ou de empurrões do Estado chinês para engrenar a economia do país estão cada vez mais concretos. Dificilmente o Xi Jinping, até pela prosperidade de que ele precisa para manejar a China na direção que ele entende que deve manejar, dificilmente o Xi Jinping vai abrir mão de estimular, colocar mais liquidez, dar uma artificializada, uma empurrada na economia chinesa. Tô viajando? Não tá viajando nem um pouco, né? Assim, se tem uma coisa se tem um país que é imprevisível é a China, né? Você nunca sabe o que pode acontecer lá, porque ele é um modelo econômico completamente diferente do que a gente conhece e vê no mundo inteiro, né? De uma forma geral. E fora, assim, a quantidade de informações que a gente sabe de lá, eu acho que é muito, muito restrita, né? Pra gente conseguir chegar em alguma conclusão. Só que a gente tem uma balança aí que eu acho que é um pouco menos favorável para a China agora, né? E até por isso que, assim, é claro, a gente tem um pouco de alocação em commodities ligadas à atividade, e uma volta da atividade chinesa tende a beneficiar esse tipo de companhia, mas eu tô um pouco mais cauteloso com commodities ligadas à atividade, primeiro porque o restante do mundo já está passando por problemas, né? E segundo, que a China também não está nas suas melhores condições econômicas, né? A gente viu há pouco tempo atrás uma crise enorme no mercado imobiliário lá, as economias globais se desaquecendo de uma forma geral. Isso tende a impactar as exportações chinesas, né? Então isso também tende a desestimular a economia chinesa. E, além disso, a gente tem a questão que eu imagino que aí é aquela questão que a gente trouxe do Howard Marks há um tempão atrás, né, da mudança nas relações internacionais, que esse processo de desglobalização, que a gente pode chamar, ou internalização das produções pelos países desenvolvidos, né, visando ter mais controle sobre seus meios de produção, isso pode acabar impactando a China também, né? Então, assim, a equação para a China já não está tão favorável quanto a gente via há alguns anos atrás, algumas décadas atrás também.
Isso porque ainda a China não está tão... o crescimento dela não está tão dependente ainda do consumo interno, né? Eles ainda não conseguiram passar efetivamente para essa fase onde o que mais impacta o crescimento chinês é o consumo interno. Eles ainda dependem muito de exportação, do comércio exterior. Sim. Então, assim, eu acho que tem muita coisa nessa balança, tem que ter bastante cautela. Bota cautela nisso, questão chinesa. Você falou, se tem um país que é imprevisível, acho que foi esse o adjetivo. Imprevisível, indecifrável. Sim, coloque qualquer coisa que combine com um ponto de interrogação e a gente vai sacar qual que é a do Estado chinês. Fica bem difícil de entender mesmo para onde a coisa vai, tem que aguardar. Inclusive, a gente começou a fazer apurações aqui para nutrir o investidor com a melhor receita possível e vimos, segundo especialistas mesmo, que a questão da imunização na China ficou mais frágil em comparação com outros estados pelo tipo de vacina que foi destinado para os chineses. Você tinha ali um modelo, não vou me arriscar aqui porque não tenho o conhecimento técnico, mas o tipo de imunização dos chineses era um tipo de imunização inferior ao que outras vacinas que foram desenvolvidas conseguiram entregar. Isso também ajuda a explicar esse certo recuo que os chineses tiveram que fazer para prender as pessoas em casa de modo a parar, frear círculos aí de contaminação de Covid-19. E tem aquelas especulações em paralelo, do tipo, congela tudo aí para dar uma segurada no preço das commodities. Esta é só especulação. Inclusive, especialistas costumam descartar essa leitura, mas ela circula na praça, o mercado especula muito. Em relação à nossa carteira, a gente vai falar dos papéis, mas antes eu quero só temperar aqui commodities e Brasil. Em relação a commodities, o petróleo anda muito volátil. Petróleo Brent fechou os trabalhos cotado a $109 o barril. Posso até fazer aqui o complemento, né? Agora como é que está a situação do petróleo Brent? Está subindo 2,5%, já está em $111,89. E a gente flagrou que o minério de ferro, na sua tonelada, chegou a recuar para $131. Não à toa, mineradoras e siderúrgicas apanharam bastante aí ontem na bolsa. Carlos, o seu feedback aí das commodities, que são termômetro de atividade econômica global. Léo, a gente continua com a mesma fotografia, né? A gente vê o petróleo ainda em patamares elevados. Acho que a grande vantagem de agora é que, pelo menos enquanto a gente não vê novos desdobramentos, né, na questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e dos potenciais embargos, o petróleo ele está oscilando ali, se a gente pegar um intervalo um pouco maior, entre $100 e $115, né? Ele não está indo nem muito para cima nem muito para baixo. E quando a gente fala de inflação, a gente sabe que inflação é o aumento contínuo nos preços, né? Então, por mais que o preço do petróleo esteja alto, ele estando constante, ele acaba deixando de pressionar a inflação. E o minério ele vem dando uma certa corrigida ao longo dos últimos tempos, que é uma commodity mais voltada para a atividade industrial, né? Atividade econômica de uma forma geral. Então, esse tipo de commodity a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Commodities continuam ainda muito pressionadas nos seus preços, são as commodities de alimentos, né? Então, as commodities alimentares, porque a crise alimentar ela está surgindo, a gente tem que ficar muito atento. A gente viu a Índia ali proibindo a exportação de trigo, né? Para proteger a sua segurança alimentar. Então, isso acaba criando um efeito em cascata aí que a gente tem que ficar de olho, porque o ser humano depende de alimento, né? Então, mais do que a condição econômica em si, a condição humanitária pode deteriorar muito no mundo e nos países com menor disponibilidade de renda. Eu vou ser franco com você. De todos os analistas que nós temos ouvido, e eles vão na direção parecida com a sua, commodities agrícolas devem continuar altas por um bom tempo e são razões até fáceis de digerir, de imaginar, dada a desorganização das cadeias produtivas da maneira como a gente vem vendo, né? Vem avaliando aí. Pessoal, participem da conversa, mandem um alô aí no chat do YouTube. Quem é você do outro lado? Manda um alô, como é que tá a tua carteira de investimento? Tá doída, tá difícil? Você é fundamentalista? É mais curto prazista? Trader? Faz swing trade? Manda um alô aqui que a gente vai contar também as histórias de quem faz a nossa história no dia a dia. Fechado? São 3 horas e 29 minutos, falamos de commodities, a gente fecha falando de Brasil. E olha aí, como é que está o nosso glorioso país. Bom, entre os highlights que o Carlos separou aqui para a gente comentar, a gente tem desde a crise institucional, certo? Entre os poderes, até, e isso é mais mercado na veia, a aprovação do processo de capitalização da Eletrobras. Olha, o Galvão Bueno diria, acabou, é tetra, porque foi, voltou, e para, e vai, e volta, e vai.
7-1. Não foi o mesmo lá da Alemanha contra a gente. 7-1 positivo pro Brasil. Foi 7-1 positivo, porque a nível de mercado, o mercado sempre vai olhar com bons olhos privatização, porque isso destrava valor e impede algumas práticas que não são, digamos, ortodoxas. Como é que você achou aí que foi, qual que é a tua avaliação, teu balanço da privatização da Eletrobras? Léo, eu acho ótimo, né? A Eletrobras é uma empresa aí que tem um índice de eficiência, né, operacional, financeira, qualquer coisa que seja, pífio, né? Então é uma empresa que acaba onerando o governo, né? E aí quando você tem um processo de capitalização, né, ou privatização, onde o governo continua como acionista, né, mas ele já não é mais o controlador, ou seja, ele não é quem vai tomar as decisões. Isso é muito positivo, ainda mais para uma empresa com uma capacidade de produção de energia, transmissão, qualquer coisa que você queira na parte de energia, gigantesca, com uma infraestrutura gigante, como é o caso da Eletrobras, né? Essa empresa bem operada, ela vai trazer benefícios não só para o governo diretamente através de dividendos, porque é uma empresa que vai gerar mais lucro consequentemente, mas também para o sistema elétrico brasileiro de uma forma geral, né? Então, quando a gente tem uma empresa mais eficiente atuando no setor, é mais pessoas com acesso à energia elétrica, é um maior potencial de um preço mais justo da energia elétrica de uma forma geral, porque a gente tem um sistema mais eficiente, os custos acabam ficando inferiores. Então é muito positivo, né? Eu acho que assim, apesar de já estar muito encaminhado, ainda tem pano para manga, né? Ainda vai ter alguém reclamando, vai ter processo, vai ter gente tentando de qualquer forma, a gente que se beneficia da empresa sendo pública, tentando quebrar esse processo de privatização, mas eu acho que muito dificilmente isso não sai do papel, né? Agora vai ser mais ruído do que qualquer outra coisa. E ainda tem um ponto muito positivo, né? Até vale a dica aqui para os investidores aqui de plantão. Pô, quem tem saldo de FGTS aí bastante, né, e não consegue acessar esse dinheiro por conta de todas as regras, eu acho que você pode usar até metade do seu FGTS para ser sócio da Eletrobras, de uma Eletrobras que deve ser eficiente, né? Então, é um puta negócio até mesmo para os brasileiros que têm um saldo no FGTS, porque você conseguir entrar na empresa nesse patamar com dinheiro que você não tinha acesso antes, eu acho que assim, vai ser muito positivo, e quem tem esses recursos aí e planeja mantê-los a longo prazo, né? Assim, eu acho que é um bom negócio, uma forma de devolver ainda esse ganho de eficiência para o bolso do brasileiro, né? A Júlia tempera um pouco a conversa aqui, fala assim, privatização de estatal é sempre assunto, né? Mas as vantagens também são privatizadas. Ela provoca aqui, beijo Júlia, obrigado pela participação. Ela fala, boa tarde, aqui a própria Júlia, né, comentou um pouquinho mais cedo. Aqui a gente investe nas financeiras com maior dividendo. Vai, Banco do Brasil! Manda um abraço aqui pra gente, solta a risada. Ela coloca BBAS3, pelo que eu entendi, e BBSE. Seguridade, BB Seguridade. Exato. E aí se referindo à característica de pagamento de dividendo das duas companhias. Você também, até onde me consta, tem posição em Banco do Brasil e tem posição em Bradesco, ou pelo menos tinha. Eu já lembro de momentos em que você zerou o Bradesco por entender que Banco do Brasil estava ainda mais assimétrico, depois você talvez tenha reequilibrado. Conta um pouquinho aí de como é que tá bancos na nossa carteira. E Banco do Brasil respondeu muito bem, também pudera, né? 5º trimestre consecutivo de recorde nos lucros. Os caras só dão chibatada no Banco do Brasil, tava na hora de dar a resposta, né? Ó, vou até fazer uma frase de manchete aqui, hein? Ih, rapaz, peraí. Vamos lá. Banco do Brasil é a empresa mais barata da Bolsa hoje. Que isso, meu? Você ouviu aí o que o homem falou? Vocês concordam aí no chat do YouTube? Se não concordar, bota a lenha na fogueira também, não tem problema. Segundo o Carlos, Castrucci Carlos, aquelas citações, né? O Banco do Brasil é o papel mais barato da Bolsa Brasileira, vírgula, Castrucci Carlos. Aí está a declaração. Você fala isso com a leveza de uma pena, né? Você tá muito convicto. Léo, assim, qual que é o risco do Banco do Brasil, né? É o risco de ser uma estatal, né? Então, de você ter uma intervenção do governo ou qualquer coisa do gênero. Só que, dentre as estatais, o Banco do Brasil é que tem a menor chance de ter algum tipo de intervenção, né? Porque, além de você ter outras opções, como Petrobras, tinha Eletrobras, né? Para onde não vai mais ter, você tem outro banco estatal grande também para fazer as intervenções, que é a Caixa, que não tem capital aberto. Então, por que você vai encher o saco do Banco do Brasil, sendo que você tem todo o seu controle
sobre a caixa, né? Tô entendendo então que as pessoas equivocadamente colocam, por exemplo, um Banco do Brasil na mesma esteira de outras empresas estatais em que as intervenções aí sim são muito mais possíveis de acontecer. Perfeito. E assim, e aí tem que penalizar. E quando você pega do outra contrapartida, né? Aqui a gente tá falando da narrativa do porquê o Banco do Brasil tá barato. Quando a gente pega do que o Banco do Brasil tem feito, o ganho de eficiência operacional que o Banco do Brasil tem apresentado, a qualidade da carteira de crédito que eles têm trazido, a lucratividade, o aumento do retorno sobre o patrimônio líquido que eles têm entregue. Por exemplo, entregaram no último trimestre um retorno sobre o patrimônio líquido quase igual ao do Bradesco, já beirando os seus 18%, entendeu? E hoje negocia com um ROI implícito na casa de 8%. Então, assim, é um banco que, no ponto de vista da vida real, tem entregue cada vez mais retorno, né? Ele consegue fornecer crédito barato e de baixo risco para os seus clientes, principalmente para agronegócio, por exemplo, porque ele toma dinheiro quase de graça, né? Todos os depósitos judiciais são feitos no Banco do Brasil, então ele toma dinheiro a zero, o custo de crédito dele é muito baixo. E é só você ter uma gestão que foca um pouco em ganho de eficiência e a gente vê que o Banco do Brasil entrega o que ele está entregando, né? E aí você pega todo esse crescimento de lucro com o ROI nesse patamar, qualidade de crédito boa, e o banco está negociando a 4,5 vezes lucro. Ou seja, e se você pegar o lucro projetado para 2022, a 4 vezes lucro. E aí quando você faz essa conta aí, que significa que se você investir em Banco do Brasil hoje, e o Banco do Brasil não crescer mais os seus lucros, em 4 anos o acionista ganhou em lucro o que o que ele pagou no Banco do Brasil hoje, entendeu? Então a relação de risco-retorno em Banco do Brasil hoje em dia ela é muito boa. É claro que eleição traz volatilidade para estatal como qualquer outra estatal, mas nesse patamar de preço aí Banco do Brasil realmente é bastante atrativo. Agora, ó, é o seguinte, eu separei uma imagem aqui com o glorioso Andrezão, meu parceiro na operação deste humilde programa, que você vai se surpreender. Eu até tirei trilha aqui para ficar uma coisa reflexiva. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Aí estão os primeiros trimestres das estatais. Esses números estão em milhões. Então, quando você está vendo 1.246, ali no caso de Petrobras, no primeiro trimestre de 2016, você está vendo 1,2 bilhão de reais. Olha que trabalho bonito que quem encabeçou foi o Gustavo Boldrini junto à equipe da Mover. A gente está vendo aí o mapeamento dos primeiros trimestres de 3 companhias estatais, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. O que há de comum em cada uma das colunas? Ano eleitoral. 2016, eleição municipal, 18 presidencial, 20 municipal, 22 presidencial. Eu aprendi na minha vida que contra fatos não há argumentos. O difícil é você limpar e achar o fato, tirar o ruído dele. Então vamos aos fatos, porque a matemática acho que ainda não consegue mentir, né? Talvez um dia ela consiga. Estatística até consegue, você pode, né, enviesar o olhar. Mas número é número. Ou será que isso mudou? Mudou? Não, né? Então tá bom. Fico mais mais tranquilo. É Ainda, né? Ainda. Então vamos lá, ó. Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, aqui à esquerda. Primeiro trimestre de 2016. Olha a Petrobras. Cara, não, tem que aplaudir, né, meu? Os caras conseguiram fazer da Petrobras uma empresa deficitária. A gente tem que reconhecer, né? Assim, é um trabalho forte mesmo. Você pegar uma empresa com a Petrobras e fazer os números ficarem no negativo, não, tem que realmente aplaudir. Uma dívidazinha só de 200 bilhões de dólares ali, de boa. Exato, assim, parabéns aos envolvidos. É um negócio né, já ia falar uma coisa mal criada aqui. Então os escândalos, eles ficaram claros, descortinados. Essa era a Petrobras aí no primeiro trimestre de 2016. Acompanha comigo agora, 2018, a gente já tem aí o tempero Temer. Temer assume 17, né? E aí ele já faz o trabalho em 17 e 18, tentando alinhar as melhores práticas de mercado. Você tem a Petrobras indo a um lucro de 6,9 bilhões de reais. Vem o primeiro tri de 20. Tem uma coisa chamada pandemia. E basicamente o petróleo, não é que ele cai, que ele despenca. Ele negativa, lembra disso? O barril ficou negativo. Eu nunca imaginei. Eu achava que era mentira. Eu falei, não, isso é piada. Quanto que ficou o petróleo? Não chegou a menos, sei lá, menos 20 dólares. Assim. Menos 20 dólares. Agora imagina quem aceitou receber esse petróleo e o dinheiro ali. Nossa, exatamente, exatamente. E é claro que isso ajuda a gente a explicar por que o primeiro trimestre de 2020 foi assim. Péssimo, né? No caso da Petrobras, aí a gente teve uma senhora fotografia negativa. Aí a gente vem para o primeiro tri de 22. E eis um recorde. 44,5 bilhões de lucro.
É claro que eu não estou sugerindo aqui, até porque isso tem debate, eu até queria te ouvir. O Buca, por exemplo, me surpreendeu esses dias. Ele falou, olha, diante do número forte da Petrobras, a gente está num cenário de guerra, literalmente, com o que está acontecendo na Ucrânia e com a pressão sobre o petróleo. Eu sou a favor de o governo subsidiar combustíveis. E eu achei assim uma visão super, poxa, válida, generosa, porque a inflação está muito forte e a Faria Lima, ela tem que saber flexionar alguns debates, né? Se você fica só focado em número, em bolso e esquece de coração, as decisões vão ficar muito enviesadas. E ele cantou essa bola aqui, mas reconheceu que é polêmico. Tem gente no mercado que entende que não. O subsídio, por definição, não pode acontecer. Antes de eu seguir para Banco do Brasil e Eletrobras, que é onde eu quero chegar, eu queria te ouvir sobre isso. Você entende que há casos em que sim, o subsídio é válido? Léo, sim, assim, é o que eu falo, você não pode ser cego para nenhum dos dois lados, né? E quando a gente fala no caso da Petrobras, assim, eu não sei qual que seria o melhor mecanismo para tentar amortecer essa pressão nos preços dos combustíveis e que tem impactado a inflação e o bolso do brasileiro, né? Mas aí vale uma questão, né? Tipo, aí começa, né? Quando eu converso com meu pai, fala, o primeiro ponto de todos, não deveria existir empresa de economia mista. Porque quando você faz uma empresa de economia mista, que é o caso de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, você já cria um conflito de interesse ali, porque a partir do momento que você pegou o dinheiro do investidor, você tem que entregar o que você prometeu pro investidor. Você assinou um compromisso com ele, concorda? Com certeza. Ou seja, você promete alguma coisa, imagina eu chego lá pra você, eu falo, ó, vou te prometer aqui que se você me der R$2.000, eu te dou um iPhone. Eu chego e não te dou um iPhone, eu tô cumprindo o seu compromisso. Eu tô descumprindo claro. O compromisso. E a mesma coisa vale para as empresas, né? Então, assim, o erro primário é você pedir dinheiro para os investidores sem dar e não entregar o que você prometeu, entendeu? Começou daí. Começou daí. Bom, o erro tá feito, não tem como desfazer. O Brasil não tem dinheiro para deixar tudo estatal de novo, mas né? Aí, comprar essas companhias. Mas aí eu posso provocar, porque o investidor também não tem que fazer uma autocrítica, um automergulho e considerar que a empresa, por ser de capital misto, não vai praticar aquilo que uma empresa exclusivamente privada praticaria e alinhar as expectativas ciente disso? Se a empresa, na hora de fazer o seu prospecto, falar disso, né? Aí tá a grande fala. questão, né? E o ponto é que não fala. Vai prometer falando, não, porque se o petróleo subir tanto, a gente vai crescer tanto de investimento e vai ter eficiência de não sei o que lá, entregar lucro de acordo. E aí você projeta de acordo, né? Você tá projetando um investimento ali. Aí chega no meio do caminho e fala, mas agora o petróleo ficou caro, agora esquece seu lucro aí, né? Assim, não é certo, entendeu? Quando você olha do ponto de vista do investidor. Por isso que se defende tanto a não intervenção nas estatais, né? Não, além de outros motivos, claro, como a eficiência e assim em diante. Mas já foi, né? Já fez a cagada. Sim. E, cara, assim, querendo ou não, se é uma empresa que tem esse viés estatal, ela tem um compromisso social, sabe? É uma empresa que é do governo. Ela tem um compromisso social. Então, a cagada inicial já foi feita. Dado que ela já foi feita, assim, eu acho que é correto a gente buscar e entender que essas empresas não devem necessariamente a todo momento buscar a maximização dos lucros, entendeu? Pode ter um limite onde ela tem que trazer um certo bem-estar social, né? E a gente tem discussões dessas, não só falando de empresa estatal, mas vem para ESG. A gente já não fala de empresas internalizarem as externalidades que elas criam, ou seja, de absorver o custo, por exemplo, de carbono que ela produz, né? Porque isso daí vai virar um custo para a sociedade depois, então é justo a empresa pagar por isso. Então a gente já tem essa discussão no meio privado 100%. Por que não nas empresas estatais? Então eu acho sim que tem... eu não sei qual que é a solução, né? Eu não tenho aqui algo para dar. Porque é complexo. Mas que tem que ter algum mecanismo para que você faça, de certa forma... O bem-estar social. O bem-estar social também ser uma métrica importante para uma empresa estatal. Não, você vê que aqui a coisa vai espontânea, né? A gente nem calculou que a gente ia chegar nesse tipo de discussão aqui e tá riquíssimo. Inclusive, queremos ouvir a opinião de vocês. Tem gente falando também do perfil de investidor. O Tonei aí já entregou aqui um pouquinho da estratégia dele. Já a gente vai comentar. Participem conosco. Agora, veja como é complexo. Porque ao mesmo tempo em que o mercado quer muito que a Petrobras seja privatizada, se ela de fato for... O que aconteceria em contextos como o atual, em que você está numa guerra, o Estado já não tem controle nenhum,
porque a Petrobras foi privatizada, como fica a margem de manobra do Estado para promover um bem-estar social? Há uma corrente que circula com uma certa força na praça de que, ok, não faz mal. Se a Petrobras for privatizada, um Estado sério faz uma acomodação, cria um estoque acomodatício de petróleo e nessas horas de maior instabilidade abre a porteira e inunda de oferta para concentrar. Me parece que é a saída mais razoável, mas é uma contraposição ou é um contraponto, um contrapeso que o Estado brasileiro precisaria fazer caso uma eventual privatização de Petrobras saia do papel, o que, convenhamos, é bastante difícil para dizer o mínimo, né? Eu não acredito, sim, pelo menos por enquanto. Até porque, aí vai de novo, né? Da mesma discussão do bem-estar social, vai a discussão das privatizações, assim. Para você privatizar uma Petrobras, assim, ela tomou um tamanho proporção na relevância dela no mercado de derivados de petróleo, né? De combustíveis aqui no país, que você não tem como privatizar, assim, falando do ponto de vista do país, essa companhia, sem você antes preparar o mercado e deixar o mercado aberto à competição, entendeu? Verdade. Porque enquanto a Petrobras for um monopólio, ela é monopólio de refino praticamente. Ela é monopólio do pré-sal praticamente. Então, enquanto a gente não tiver um mercado aberto, você privatizar a Petrobras é um risco enorme, assim. Eu acho que eu hoje não sou a favor de privatizar a Petrobras, entendeu? Boa reflexão, hein? Quer dizer, você não é prefere, mas até pensando nas melhores práticas possíveis do capitalismo, você entende que, primeiro, é preciso criar um ambiente saudável ou viável de competição para que aí sim você comece a desmembrar essa gigante coisa chamada Petrobras, que tem tantos monopólios dentro de si. E se de um lado o monopólio do petróleo acabou no Brasil, de outro lado ele não acabou nada, né? Você ainda tem muitas formas de lidar com a commodity que são únicas e exclusivas da Petrobras. Você vai ter uma PetroRio, uma PetroRecôncavo, uma 3R Petróleo, que vão ter cada qual modelo de atuação, mas não são nada, são uma poeirinha no espaço em comparação com a Petrobras. Privatizá-la do dia para a noite deve fazer com que já nasça um mercado privado muito concentrado. É um pouco esse o teu argumento, né? Deixar esparramar o ambiente de competição. Exato, quando a gente tem um monopólio praticamente, quando a gente fala assim, na exploração e produção de petróleo, você até já tem essas junior oils, né, que a gente fala que fazem também esse trabalho, mas quando a gente fala de refino ainda é monopólio praticamente da Petrobras, entendeu? Então, você criar um monopólio privado é muito perigoso. Assim, enquanto o mercado não for competitivo, enquanto ele não estiver aberto à competição, então assim, se vamos supor que, eu pegar um outro caminho que eu pensei agora, você partilha a Petrobras e aí você privatiza blocos da Petrobras, aí sim, eu acho válido, porque você já cria automaticamente uma competição, né? Então pega as das refinos, você vende 10% para uma companhia, 30% para outra companhia e assim em diante, e aí você desmembra a Petrobras. Agora, privatizar a Petrobras inteira como uma coisa só hoje é perigoso para... Assim, a questão do estatal estratégica, né? Eu não sou a favor disso, mas hoje Petrobras é uma estatal estratégica. Não, e se você pegar a cartilha internacional, vou arriscar aqui, tá? Mas uns 80% do petróleo que é produzido no planeta tá embaixo de guarda-chuva de estatais. Você tem o Estado controlando aquilo. Por quê? Porque é importante pra caramba. Estado nenhum quer abrir mão disso. Por isso que cogitar uma privatização da Petrobras é até inocente. Mas mesmo que houvesse uma condição super favorável para uma privatização da Petrobras, o Brasil inteiro tá indo às ruas, cartaz, privatiza, sabe essa coisa? Você não tem um ambiente de capitalismo saudável para promover isso na sua forma de enxergar e no seu racional. E eu concordo com ela, porque o ambiente de competição ele precisaria ser muito cadenciado, muito bem cuidado para permitir esse movimento, aí sim, em linha com as melhores práticas de mercado internacional e de um mercado competitivo que priorize o consumidor. É competindo, empresa contra empresa, que o consumidor sai ganhando ali na ponta final. Bom, papo de alto nível, que a galera reconhece aqui no chat do YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês. O perfil... O Caio Tacla tá por aqui. Excelente essa análise que vocês estão fazendo. Valeu, Caião. Tamo junto. O Fernando Lima. Sou totalmente liberal, mas nesse ponto da Petro, eu concordo também com o Buca em ter subsídios temporários sim, porque a alta dos combustíveis gera grande inflação e todas as péssimas consequências disso. De fato, Fernandão, e a gente sabe que a inflação implica risco sistêmico, porque você pode colapsar toda uma economia se a pressão inflacionária acabar sendo incontornável. A Júlia de Oliveira aqui, que está participando bastante com a gente. Também sou a favor de subsidiar combustíveis.
O custo do combustível pode prejudicar a economia como um todo. É justo penalizar todos os setores com o preço do combustível? É justo continuar distribuindo os lucros numa crise como essa, nessa proporção a que se chegou? Acho que é um ponto também bem legal aqui para temperar o debate. O perfil Dinheiro Azul critica muito a gestão petista à frente da Petrobras, basicamente condicionando os números sangrentos que a gente falou há pouco ao que foi a gestão do PT, que os fatos elucidaram depois com o escândalo de Petrolão e etc. E o Toney aí abre o jogo, ele diz assim, ó: sou holder, mas faço pontuais swing trades só para não ter uma vida sem desafio, sem superação de obstáculos, sem dor de cabeça, sem emoção, né, meu caro Toney aí. Aí a vida não pode ser só um mar de rosas e creme de morango na beira da piscina. Eita, é pra você só mar de rosas e creme de morango? Fundamentaria nada, né? Não, faz tempo que não. É nada. Valeu, Toney aí, tamo junto, um abração pra você. Mais de 100 pessoas acompanhando o nosso programa, o que é razão de muito orgulho pra todos nós. E a gente fecha a arte, então vou pedir pro André mais uma vez encher tela aí, vamos ampliar pra você voltar a ver. Agora, ó, foco na segunda linha, Banco do Brasil. Primeiro trimestre de 2016. Olha como estas informações aqui reforçam a tua tese. Apesar de o Banco do Brasil só ter melhorado a sua gestão, veja se ele deu prejuízo em algum momento. Isso que eu ia falar, olha a volatilidade dos resultados. Muito menor. Você tem uma certa estabilidade. Isso só reforça a tua tese de que meter o dedo no Banco do Brasil é muito mais difícil do que meter o dedo em outras estatais. E vamos colocar no meio aí desse... não é gráfico, no meio dessa tabela, que pintou uma coisa chamada Lei das Estatais durante o governo Temer, que formalmente limitou a chance de intervenção. Então me parece, e é normal, porque é um histórico muito intervencionista no caso das estatais no Brasil. E de muita falcatrua também em alguns momentos da história. Então o investidor me parece muito desconfiado com o estatal no Brasil. Mas se você considerar a Lei das Estatais, e no caso do Banco do Brasil, que é o papel mais barato da bolsa, o nosso gestor disse aqui, olha a regularidade dos resultados. 2,3 bilhões de lucro no primeiro tri de 16, 2,7 no primeiro tri de 18. Como é que a Petrobras sai de um prejuízo de 1,2 bi e vai para um lucro de 7 bi na mesma gestão Temer? E um Banco do Brasil até aumenta, mas mantém praticamente a mesma envergadura do resultado. Aí você vai para o primeiro tri de 20, 3,2 bilhões. E chegamos ao ano de 2022, 6,7 quase bilhões de lucro. Uma senhora gestão, e o Banco do Brasil, você reforçou isso, é por isso que eu lembrei desse gancho e exibi aqui para encher tela. A gestão do Banco do Brasil tem feito um trabalho muito respeitável, certo? Isso, de todas as estatais, a gestão tem feito um trabalho muito bom, né? E aí vale esse destaque que você fez, assim, a grande diferença é que o Banco do Brasil ele pode ser mais ou menos eficiente, mas ele continua entregando lucro. Então, assim, a volatilidade dos resultados ela não é tão grande, né? O cenário ruim não é tão ruim como um cenário ruim de Petrobras ou de Eletrobras, entendeu? E ainda quando você pega essa melhora que tem entregado aí, por parte dessa entrega dos diretores do Banco do Brasil, aí você vê o reflexo nesses resultados que o Banco do Brasil deixou de ter uma rentabilidade de banco estatal, né, com um ROI ali na casa de 12%, 11%, e passou a ser mais eficiente e ter uma rentabilidade de um banco privado, quase que é no caso do Bradesco, que é liberando seus 17%, 18%. Então, assim, ele apresenta melhoras, mas o risco ele é limitado, né? Eu acho que essa é a grande questão de Banco do Brasil e porque eu acho ela a empresa mais barata. Você pode falar, bom, mas e Petrobras? Tá negociando, sei lá, 3 vezes o lucro, 2 vezes o lucro. Mas Petrobras, primeiro, tem a maior chance de intervenção, mas é que eu ainda acho remoto esse risco por enquanto. Mas segundo, ela depende muito de commodity. O Banco do Brasil não depende. Se a guerra acabar amanhã e o petróleo voltar para $70, o que acontece com o resultado de Petrobras? Muda completamente. Cai pra caramba, de lucro. Agora, o que muda no resultado de Banco do Brasil? Quase nada, entendeu? Talvez até melhore. Então, por isso que eu acho o Banco do Brasil, quando a gente fala de relação risco-retorno, o papel mais barato da Bolsa hoje. E agora eu quero propor um exercício de imaginação. Eu não sei onde eu vou estar no primeiro trimestre de 2024. Atualmente eu não sei onde eu vou estar no mês que vem. Menos ainda no primeiro trimestre de 2024. Eu não sei se você sabe, acredito que você também não saiba, a gente não tem bola de cristal. Mas eu estimo onde a Eletrobras vai estar no primeiro trimestre de 2024. Vamos encher tela de novo aí, dá uma olhada. Primeiro trimestre de 2016, olha a pancada. Aquela crise, lembra? Congela a conta de luz e não sei o quê. Perspectiva eleitoral, as eleições ali que vieram em 2014 cobraram seu preço a partir de 2015. Aí você teve a perspectiva da recessão, crise Dilma Rousseff, a gestão petista. Quase 4 bilhões de prejuízo para a Eletrobras. Aí nós chegamos para primeiro trimestre de 2018. Aqui você já viu uma mudança. São 56 milhões de lucro.
Aí a gente chega a 307 milhões no primeiro tri de 2020. E estamos na casa do bilhão em 2022. Só que tem um detalhe. A Eletrobras ainda é estatal. Ela agora está em vias de concretizar a sua privatização depois da apreciação do TCU. Carlos Castrucci, onde é que você acha que a Eletrobras deve estar no primeiro trimestre de 2024, quando nós teremos eleições municipais e a Eletrobras com 2 anos destravada em valor? Nossa, aí eu vou até perguntar pro Arlindo onde vai ficar aí, mas que deve estar aí bem maior, talvez no mínimo um dobro, assim, eu acho que eu não duvido que chegue, né? Quero mandar um abraço aqui, ó, pro nosso Henrique Fujita. Ele escreve: boa, gostei da análise. O Enes Neto: o governo sabe disso, gente. Essa fala de privatização, vocês não acham que é pra jogar pra plateia? É claro que tem sim essa dimensão do balão de ensaio, Enes. Isso é inegável. O Bolsonaro anda muito pressionado. As pessoas, mesmo entre os apoiadores, o questionam. Faz alguma coisa aí, não tá dando esse preço de combustível. Ele tá recebendo pressões de todos os lados, inclusive do lado dos que o acompanham. E aí ele tem jogado pra plateia ao dizer, tem que privatizar isso aí. Pergunta pra ele se ele acha viável e se ele recebe informações de que é viável. Tendo a achar que não. Mas é um jeito dele dizer, olha, o problema não sou eu, por mim privatiza. E aí ele acaba jogando para a arquibancada debater a questão. E para muita gente, ele até induz a população ao erro, fazendo a população acreditar que uma privatização há de resolver por tabela a questão do preço dos combustíveis. É muito mais um livramento para o gestor, no sentido da pressão por intervir, que ele se livra, agora ninguém mais me enche a paciência. Tá assim porque é assim, não posso fazer nada. Quando você pode fazer alguma coisa, você é cobrado. Quando você não pode fazer, você fica meio que isento de ser cobrado. Então é muito mais nessa toada do que em qualquer outra, né? E a Júlia de Oliveira, a solução é deixar... Ela brinca que a solução é deixar todo mundo de home office, andando de patinete nas baterias aqui. Show Combustíveis. Muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. Meu irmão, belíssima conversa que a gente bateu aqui. E é claro que eu queria conversar também sobre alguns dos destaques, dos highlights da nossa conversa em relação à carteira. Então vamos fazer isso rápido, nós só temos 4 minutinhos. Queria comentários bem ligeiros da sua parte. Via avançou 12,3%. Apenas uma correção depois da sangria? Léo, é que na verdade o mercado essa semana deu uma corrigida para cima, né? Quando a gente fala de varejo, economia doméstica de uma forma geral, né? E a Via, acho que o pessoal tá percebendo também que talvez Via e Magalu deveriam valer a mesma coisa, né? A gente não sabe quem vai chegar em quem, né? Mas isso acho que acabou contribuindo também. Enquanto a gente viu Magalu reagindo muito mal, né, ao longo dessa semana, depois do resultado de Magalu, Via tem apresentado uma alta consistente nos seus preços, aí muito longe ainda do que ela chegou a custar, né? Ainda está tentando voltar para o patamar de R$3, mas ela parece que está apresentando uma certa consistência, até porque os resultados de Via, se bobear, foram até melhores, na minha visão, do que o resultado de Magalu especificamente, só que Magalu está valendo 10 vezes Via ainda, né? Então, eu acho que tem um pouco desse movimento também aí na companhia. Gabriel Miranda, bela análise, só que ao meu ver, por que a Petrobras não investe em refinaria aqui no Brasil, gente? Já que, de fato, é importante para a soberania do país. Para mim, ele tem razão na reflexão, porque o Brasil ele é autossuficiente em extração de petróleo, né? Nos barris de petróleo. Só que ele não é autossuficiente, longe disso, na destilaria desse petróleo, para que isso volte em produtos. Mas então por que o Brasil recorre ao planeta para isso? Porque é mais eficaz, certo? É mais eficiente, a menos que você invista em paralelo, para aí sim você absorver também a refinaria e aí você exporta. Você deixa de importar. É importante essa colocação, porque aí vem a complexidade do debate de intervir na Petrobras, né? Por que a gente não tem capacidade de refino hoje? Porque a Petrobras estava completamente sem capacidade de investimento, porque ela estava completamente endividada. Quebrada, então ela não tinha dinheiro para investir em capacidade de refino e mesmo em manutenção do seu parque de refino, que é super antigo, né? Então, quando você intervém numa empresa estatal, esse é o efeito de longo prazo que você vê, entendeu? É a incapacidade da empresa de conseguir investir, manter seus parques e melhorar a sua produtividade, e a gente vê o impacto depois na economia depois de algum tempo, né? Então intervir é bom no curto prazo, é ótimo intervir no curto prazo, porque você consegue resolver problema de preço, qualquer coisa do gênero. Mas a longo prazo você acaba trazendo os impactos para a economia de uma forma geral. Por isso que a Petrobras não conseguiu investir nunca em refino. Ela conseguiu atingir sua meta de dívida agora só. Só agora ela conseguiu equalizar suas dívidas e começar a pagar dividendo. Antes disso ela estava
Quebrada, quase, quebrada, com a corda no pescoço, tendo que gerar caixa para conseguir pagar a dívida, diminuir o endividamento, a alavancagem, ganhar eficiência. Então, aí acho que é uma fotografia ótima do porquê a intervenção exagerada e a ineficiência de uma empresa estatal acaba atrapalhando a população a longo prazo. Boa, Carlão. Bom, a gente já está na reta finalíssima do programa. Quero um rápido comentário sobre a Apvida. Falar do setor de saúde, recuo de quase 10%. Algo em especial? Não, saiu resultado ruim, né, de Hapvida. Eles apresentaram um prejuízo, sinistralidade maior do que o esperado. Então, assim, tudo isso, fora a questão de ser uma empresa de crescimento, que quando não entrega crescimento em um momento como esse, acaba sofrendo bastante, né? Isso ajuda a explicar essa queda de Hapvida, né? O setor de saúde, de uma forma geral, tem sofrido muito nos últimos trimestres, né? Mas a empresa acabou de fundir ao longo do primeiro trimestre com a Intermédica. Eu acho que tem algumas sinergias aí para serem ganhas, e quando as coisas voltarem ao normal, é uma empresa que tende a conseguir entregar um bom resultado e acaba sendo uma líder do setor aí de saúde verticalizada. Bom, fizemos apenas um aquecimento. Vem aí Gabriel Medina, Diego Kerber e o time do seu Expresso da Tarde para colocar mais um capítulo vivo na cobertura dos mercados de pé. Você que esteve conosco, um super obrigado. Valeu, um abração. Quinta-feira que vem, haja o que houver, estaremos de volta aqui para contar que fim estão levando os nossos 10 mil, que eu espero que voltem a ser 10 mil, porque neste momento nós estamos com 9.800. Vamos ver aí as racionalidades ou irracionalidades do mercado. Carlos, obrigado pela riquíssima conversa, um abração, até a próxima. Valeu, gente, obrigado a todos que acompanharam, e semana que vem estaremos aí de volta. Um abraço. Valeu, pessoal, saúde, juízo, até a próxima, tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.